Olá, estamos começando mais um Contraponto e no programa desta semana vamos falar sobre o poder da internet, sobre movimentos sociais, sobre a influência dos Estados Unidos no restante do mundo, sobre as mudanças que vêm ocorrendo no mundo árabe. E para conversar sobre isso, estamos aqui eu e o professor José Luiz Quadros de Magalhães. Tudo bom, professor? Tudo ótimo. Vamos retomar aqui os nossos trabalhos na TV comunitária, depois de um período aí de férias. Pois é, já estava com saudade. Né? Pois é, vamos começar hoje então falando sobre todas essas questões, inclusive sobre democracia, os limites da democracia, e o nosso pano de fundo é mundo árabe. Vamos começar essa conversa aqui falando de onde saiu esse movimento que parece aí ter produzido um efeito dominó. Pois é, o jornal É o País traz uma manchete muito interessante, falando que tudo começou com um vendedor de frutas. Em 17 de dezembro de 2010, Mohamed Bouazizi, ele botou fogo no próprio corpo, reclamando das condições de vida na Tunísia. Ninguém esperava que esse processo de transformação começasse pela Tunísia. A Tunísia é o país que tem a melhor renda per capita de todos esses países do norte da África. E isso começou, então, a desencadear um processo de rebelião que, de forma muito interessante, pela primeira vez na história, começa pela internet. Eu acho que está passando um filme que, inclusive, está competindo ao Oscar, sobre o Facebook, o criador do Facebook. Ele nunca imaginou que o Facebook, que a rede, o Twitter e o Facebook especialmente, serviria para desencadear processos de transformação social tão amplos, tão profundos, como esse que começou no mundo árabe e começou pela Tunísia de uma forma muito interessante. Primeiro, de uma forma dramática, com a morte desse jovem, de 23 anos de idade, do desemprego, das condições sociais, da falta de expectativa de trabalho, e a partir daí todo um movimento na internet, no Facebook, que começa a mobilizar as pessoas se organizam, escapam a partir daí do controle do Estado, da censura de uma ditadura que tinha 23 anos, o ditador Zine El Abidine Ben Ali, estava 23 anos no poder na Tunísia, e tinha todo um sistema de controle muito forte, e a internet serviu para burlar isso. E com isso começam as manifestações, o regime político desse ditador de 23 anos de poder cai rapidamente, e no seu lugar assume o primeiro-ministro, que é um cara de confiança dele, é a mão direita do Ben Ali, que ele chama Mohamed Ghannouchi. Ele muda todos os ministros, começa um processo de transformação democrática muito importante, e começa também um processo de ajuda econômica. Ou seja, a gente vê que o start, o início desse processo de reivindicação, ele começa por causa das questões sociais, o desemprego muito alto, a falta de expectativa. Então ele começa a tentar aplacar os ânimos, distribuindo dinheiro mesmo. Foram aqui 240 milhões de euros em indenizações aos donos de negócios que foram saqueados, às famílias, distribuir dinheiro para regiões mais favorecidas, tentando aplacar os ânimos. Mas eu acho que o povo não vai ficar satisfeito com isso só não. As movimentações continuam, e o último fato que vem ocorrendo na Tunísia, e aqui tem outro dado muito interessante. O Mohamed Ghannouchi, que substituiu o Ben Ali, ele fechou a agência de comunicações externas, que era o organismo que dirigia a censura na Tunísia. Mas aconteceu um fato recente, muito recente, que 2 detidos na prisão de Sidi Bouzid, uma cidade da Tunísia, morreram, e começam então manifestações contra a violência policial. A gente sabe que... O que eles chamam de efeito dominó, especialmente porque o caso da Tunísia acabou desencadeando uma série de outras manifestações. Sim. Que eu reparo assim, como uma coisa muito interessante, é que muitas vezes a gente percebe que certas atitudes estão ali engasgadas, elas estão por um triz. E se alguém toma a iniciativa, se um primeiro se manifesta,
as pessoas vão se encorajando a também manifestar a sua insatisfação e aí a coisa perde o controle, né? Sai do controle. Isso me lembra muito bem, um caso de um vizinho que trazia problema para toda a vizinhança, né? Você conhece muito bem esse caso. E ninguém reclamava, todo mundo achava ruim, ninguém falava nada com esse vizinho. Até que um tomou a iniciativa e reclamou do barulho que ele fazia. E aí as pessoas começaram a se manifestar, olha, eu também sempre fiquei incomodado com isso, eu também não suportava aquele barulho. E aí começa então uma rede, as pessoas percebem que elas não estão sozinhas. E o que é muito interessante nesse caso da internet, porque nós começamos aqui falando sobre a força dos movimentos sociais, das redes sociais, né? Que é inclusive o nome do filme que concorre aí ao Oscar. Mesmo depois de interrompida a transmissão ou a possibilidade de acesso a essas redes sociais, o movimento não parou mais. Isso é muito curioso, porque depois de desencadeado o processo, ele fugiu ao controle do próprio governo, e mesmo na internet. A rede social foi um instrumento, né, que as pessoas utilizaram para se comunicar, fugir da censura, né, se organizar. E isso marca, é interessante que marca muito esse movimento, que é um movimento que reúne comerciantes, desempregados, pessoas pobres, pessoas de classe média, pessoas ricas. Né? É um movimento amplo da sociedade na Tunísia e que vai se espalhando para todo o mundo árabe, no norte da África e ali na Península Arábica. Embora ele tenha começado na Tunísia, parece que o grande impacto mesmo veio com a movimentação no Egito. Isso. Porque essa sim ganhou uma maior expressão internacional e até porque o Egito é o país mais populoso ali daquela região, então o impacto foi muito maior. Né? Então ali no Egito, também no El País, traz algumas informações bem interessantes e quando ele fala em efeito dominó, faz inclusive uma comparação com a crise do socialismo real final da década de 80, início da década de 90, quando começaram ali no leste europeu a queda daqueles regimes ligados ao bloco soviético. Né? Isso a imprensa mundial tem feito muito essa comparação. E aí, para lembrar o telespectador, em 1989, 1990, começam um processo de transformação muito grande no leste europeu, né, que era o chamado mundo, a cortina de ferro, né, aquela expressão criada lá pelo Churchill, ou seja, era um mundo de socialismo real na Europa Oriental, criada a estados socialistas que foram criados após a Segunda Guerra Mundial. Então ele começa um processo com a chegada ao poder do Gorbachev, né? Então tem o processo de abertura política, de transparência. E o que era interessante naquela época, né, eu vivi muito esse período, né? Eu observei que a gente começou a falar de socialismo, você até se arrumou na cadeira, deixou os papéis em cima da mesa, se entusiasmou, mas infelizmente foi para falar do fim do socialismo. Do socialismo real, né? Porque o socialismo democrático é o futuro, mas ali é o socialismo autoritário que chegou ao fim. E que ele vai tomando conta de toda a Europa Oriental, né? A Bulgária, a Hungria, a Romênia, a Albânia, a Alemanha Oriental, a Polônia, a Tchecoslováquia, né? E a União Soviética. Então começa esse processo de transformação ali, mas é um processo de transformação que tem o aval soviético, ou seja, tinha a concordância e o aval do Gorbachev, que era um líder do Partido Comunista, que começou a fazer todo um processo de transformação interna, tentando salvar o socialismo real. E era interessante que ele visitava os países e os líderes iam caindo, né? Mas em processo de transformação, o processo de revolução mais pacíficas. Por exemplo, na Tchecoslováquia foi chamada a Revolução de Veludo. Né? Por quê? Porque não houve violência maior nas ruas, o governo caiu de podre, né? E veio aí um processo de transformação. Acontece que passados aí 20 anos, esses estados do leste europeu se transformaram, por exemplo, a Tchecoslováquia virou República Tcheca e Eslováquia, esses estados hoje não se encontram muito bem. Né? Houve uma decadência econômica brutal, obviamente a transformação de uma economia socialista para uma economia capitalista vai trazer essa crise. Hoje esses países vão atingindo o nível econômico que eles tinham há 20 anos atrás,
né? Há muita desigualdade. A gente comentou né? aqui, a gente falou da questão dos movimentos sociais, das redes sociais, fazendo uma comparação com o filme. E não tinha rede social nessa época, não né? tinha rede social. E agora, como você está comentando sobre essa questão da transição do bloco soviético para as repúblicas, numa formatação de autonomia, de independência. E tem um filme também passando no cinema atualmente que trata desse contexto, que é o Concerto. O Concerto. E é um filme excelente. Está ali no Belas Artes, ali na Praça da Liberdade. Exatamente. Uma outra coisa que me chama a atenção é que nesse período parece um traço comum, tanto desse efeito dominó do bloco soviético, o fim do socialismo real, quanto desse fenômeno que vem ocorrendo agora no mundo árabe, é a força da crise econômica como propulsor desses movimentos. É a condição de vida, né? As pessoas desempregadas, com dificuldade para comer, para viver. Isso chega uma hora que esse negócio explode. Agora, tem um dado que eu queria, só para encerrar essa parte, a gente voltar para o mundo árabe, senão vou ficar falando aqui do socialismo real, mas é que ali foi um processo em grande parte, não em tudo. Na Romênia houve violência, né? Mas em grande parte desses estados, os governos foram caindo com o aval inicialmente da União Soviética, depois o processo saiu de controle e a própria União Soviética acabou, né? Mas não foram processos violentos. A comparação que a gente pode fazer com o mundo árabe é que boa parte desses regimes, não todos também, não é o caso da Líbia, não é o caso da Síria, mas esses outros regimes, o Iêmen, a Arábia Saudita, o Egito, a Tunísia, a Argélia, são regimes ditatoriais, ferozes, mantidos pelo Ocidente, pela União Europeia e principalmente pelos Estados Unidos. Esses governantes foram colocados ali para manter os interesses dos Estados Unidos, de Israel, né, dos Estados Unidos na região, interesse de Israel, tanto que é muito interessante o presidente de Israel, Shimon Peres, que é um democrata, um cara que tem toda uma história política muito bonita, um cara de centro-esquerda, ele defendeu o Mubarak, ele defendeu o ditador. Mas por quê? Porque Israel... O Tony Blair também se posicionou ao lado Mas o Tony Blair a gente já decepcionou com ele há muito tempo, né? O Tony Blair é um trabalhista que... Não, o que é curioso na Inglaterra é porque o atual primeiro-ministro, que é conservador, foi contrário, apoiou o movimento de oposição. E o Tony Blair saiu com uma manifestação O atual conservadora. governo do Reino Unido, o cara é um conservador, mas de tradição liberal, clássica, da elite britânica, né? Estudou em Oxford, etc. Mas é um cara que está alinhado com o Obama, que a gente pode dizer que é um cara de centro-esquerda, como a dos padrões Inglaterra americanos. sempre esteve. Como a Inglaterra sempre esteve. Mas o cara que era supostamente de esquerda, que era o Tony Blair, né, se aliou à direita pior dos Estados Unidos. Não sei se é pior, porque agora tem o Tea Party, que é horroroso, mas que era o Bush. Né? E é um cara que, enfim, deu uma declaração agora apoiando o ditador Mubarak. Já esse conservador de tradição liberal, né, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, ele vem apoiando os processos de transformação, como o presidente dos Estados Unidos, o Obama. Mas há uma preocupação muito grande. Né? Por quê? O problema é que, e aí insere uma outra discussão muito importante que a gente tem que fazer, né, professor? Que é a questão, olha, se esses países se tornam democráticos, e parece que a Tunísia, o Egito vai caminhando para isso vai chegando em outras regiões que a gente vai discutir em outros estados, há o risco dos eleitos pelo povo não agradarem à Europa, aos Estados Unidos e a Israel. Ou até mesmo que os partidos que sejam eleitos, os governantes que sejam eleitos, representem interesses contrários aos Estados Unidos, à Europa e a Israel. Né? Por exemplo, pode ter a Irmandade Islâmica, que está atuando no Egito, é um partido que é acusado de ser fundamentalista, embora ele tenha dado declarações muito moderadas. Mas pode ser moderado antes de chegar no poder, depois que chega no poder, radicaliza. Mas uma coisa curiosa também, hoje seria complicado para qualquer governo assumir um apoio ao Mubarak.
Então, a gente não sabe qual é o limite. O que está de verdade nisso aí? Exatamente, né? Claro que, oficialmente, ninguém vai assumir um apoio a uma ditadura como essa. Tanto que nós tivemos manifestações não só do governo britânico, mas também da Alemanha, né? Angela Merkel, Sarkozy na França, o Zapatero da Espanha, até o Berlusconi manifestando contra o Mubarak. Berlusconi mais ou menos, né? Berlusconi... Mas, enfim, e ali vamos então dar uma volta aqui por esse mundo árabe. Eu acho que a gente pode fazer uma análise dos outros estados que foram afetados, ou seja, esse efeito dominó, o que ele teria atingido. E um estado interessante aqui também afetado, inclusive o jornal É o País faz uma análise estado por estado, para onde fugiu o governo da Tunísia, que foi para a Arábia Saudita. Isso. E aqui ele fala que uma monarquia absoluta que não tolera a contestação pública constitui um gesto de desafio significativo ali na Arábia Saudita e que deu abrigo ao ditador da Tunísia que fugiu após essa manifestação, que foi uma manifestação a princípio por razões econômicas, né? Tanto que o jornal fala que começou com um vendedor de fruta, né? Assim ele usa essa expressão. Foi, tem que lembrar o nome dele, Mohamed Bouaziz, que ateou fogo ao próprio corpo, né? Por razões econômicas, e isso desencadeou um processo político. Por falta de oportunidade do seu país e tudo. E isso desencadeia tudo isso. A Arábia Saudita é um país do petrodólar, né? O país do petróleo, tem muita grana, é uma monarquia absolutista, né? Ainda existe uma monarquia absolutista no mundo, né? A maior parte desses regimes aí do norte, né, são ditaduras, regimes presidenciais, ou ditaduras com primeiro-ministro. Você tem uma monarquia constitucional, que é o caso do Marrocos, né? A Arábia Saudita é uma ditadura absolutista, né? Uma monarquia absolutista, ao velho estilo lá de 500 anos atrás, e o povo não é permitido nenhum tipo de manifestação, o povo é ferozmente controlado e reprimido, né? Mas começam algumas manifestações, mas que obviamente nem se comparam ao caso da Tunísia e ao caso do Egito. Uma coisa que é interessante, e só voltando um pouquinho a fita aqui para a gente falar naquele tema inicial, que é a questão do ciberativismo, do cyberativismo, enfim, palavra, invenção, palavra. Mas o que significa isso? Esse ativismo político e social na internet, o regime da Tunísia e o regime egípcio, para coibir, suspendeu a internet. Só que eles começaram a ter prejuízos econômicos, porque não dá para viver sem internet. Isso aqui é sensacional. Não tem como controlar. Nem os cartões de crédito funcionaram mais. Eles cortaram no Egito, por exemplo, cortaram inclusive a transmissão telefônica, porque a coisa fugiu completamente ao controle. Mas aí eles impedem o povo de se comunicar, mas para a economia. Aí acabou tudo. Não, e o pior não é isso, é que os movimentos, continuaram os movimentos populares e a economia que foi sofrendo maiores consequências dessa medida tomada pelo governo. Não foram as únicas medidas, né? O governo também decretou um toque de recolher, enfim. E que ninguém está respeitando. Proibiu a TV Al Jazeera, perseguiu jornalistas no país, né? Ou seja, foram tomadas várias medidas. Agora, essa que foi muito curiosa, realmente, porque afetou a economia e não afetou os movimentos populares. Aliás, não é a primeira vez, desculpa te interromper, mas não é a primeira vez que a internet serve de um veículo propulsor dessas manifestações populares. Eu me lembro na época da ocupação do Iraque, como houve uma mobilização internacional, né? Inclusive marcaram um dia para as pessoas irem às ruas contra a ocupação do Iraque. Começou na Espanha. 60 países. Exatamente, milhões de pessoas foram às ruas. E tudo isso combinado ali pela internet. Um outro dado interessante ainda sobre a internet é que esse grupo de ativismo no cyberespaço, Anonymous, eles ajudaram, porque tem gente do mundo inteiro no Anonymous, e eles ajudaram os ativistas da Tunísia a paralisar os sites do governo.
né? Eu acho esse negócio, que é a absoluta novidade no campo da política e transformação social, sensacional. E eu acho que todos nós temos uma obrigação, o telespectador, né, de preservarmos esse espaço de liberdade que é o espaço da internet. Porque, óbvio, é claro que o governo dos Estados Unidos já está fazendo isso, vão começar a tentar controlar isso de alguma forma, censurar isso de alguma forma. O governo espanhol estava tentando controlar isso, censurar de alguma forma, né? Então a gente tem que afastar, porque ali a internet tem sido, surpreendentemente, um espaço de absoluta liberdade que foge a qualquer controle do Estado. E será que aqueles meninos de Harvard que inventaram o Facebook imaginaram o poder que essa rede social eu acho teria? Que não imaginaram, não. O cara pensou grande, realmente, ele queria tomar conta dos Estados Unidos, da Europa, com a sua rede social, mas era uma rede social para falar de amiguinhos, né? Atirou no que mulher viu bonita, e acertou no que não viu, e, de repente, está ajudando a transformar o planeta positivamente em busca da democracia. Muito legal isso. É verdade. Fascinante. Eu tenho algumas questões ainda aqui sobre o Egito que eu gostaria de comentar, especialmente porque foi a movimentação que mais mobilizou e que mais chamou atenção na imprensa internacional. É que a questão, mais uma vez eu repito isso, a questão começa com um problema econômico, com a identificação, com manifestações por razões econômicas, e as pessoas associam isso, evidentemente, às questões políticas desses países. E aí começa a primeira coisa no Egito que foi solicitada pela população em manifestos nas ruas foi pelo cancelamento da eleição de dezembro do ano passado, né? Que são eleições sempre manipuladas, enfim. As pessoas resolveram tratar da questão econômica no cerne da questão, ou seja, na raiz ali do problema, que são as questões políticas, né? Então, a reivindicação por um processo eleitoral limpo foi o ponto principal dessas reivindicações. Uma outra coisa interessante que alguns veículos da mídia têm colocado é como a imprensa internacional tem tratado da questão, porque alguns jornais, revistas vêm falando que a imprensa ocidental não tem dado a cobertura como deveria.